Fala, parceria! Professor Evaristo tá na área para falar sobre eleições na Colômbia. Tô gravando na segunda-feira, dia 20. Por quê? Porque ontem, dia 19, saiu a notícia que pela primeira vez um presidente de esquerda ganhou uma eleição na Colômbia. O país que tem a maior tradição direitista, será que é o termo, da América do Sul. Quero falar para você sobre como foi essa eleição, o que levou a essa vitória e o que está acontecendo com a América do Sul com vários presidentes de esquerda ganhando. Tudo isso depois da vinheta. Vem com o pai, moleque, porque aqui é Geo Raiz, Geografia com lousa e giz. E vamos ao que interessa. Se inscreve no canal, porque eu estou crescendo devagarzinho, mas eu preciso dos 10k esse ano. Então eu preciso da sua ajuda. Se inscreve no canal, deixa seu curtir e conheça o projeto Geografia para Todos, vou deixar ele aqui na descrição. Vamos lá, vamos ao que interessa. Eleições na Colômbia. Cara, a Colômbia é um país que teve o tempo todo na sua história democrática aí nos últimos 30 e poucos anos, até mais, desculpa, desde o final dos anos 70, o poder entre a direita mais liberal e a direita mais conservadora. Então sempre nessa linha, muito atrelada aos Estados Unidos. Se você já assistiu o seriado Narcos, você já percebeu isso, Plano Colômbia e toda essa relação com os Estados Unidos. Porém, pela primeira vez ganhou um presidente de esquerda, chamado de Gustavo Petro. Primeiro, é legal falar que essa eleição foi uma eleição acirradíssima. Trouxe até minha colinha aqui, ó, e ele ganhou com 50,49% dos votos de Rodolfo Hernández. Quem que era o opositor dele? Não era desses dois partidos mais tradicionais da Colômbia. Era um cara que é meio tipo Trump, assim, um empresário milionário que fez toda a sua campanha muito focada no TikTok. Você imagina ele fazendo a campanha dele no da Pedrinho, zoeira. Mas ele fez toda uma campanha no TikTok e você teve então uma direita mais radicalizada, representada pelo Rodolfo Fernandes, contra a esquerda do Gustavo Petro. Os partidos tradicionais, representados principalmente pelo Ivan Duque, que era o atual, indicado pelo Ivan Duque, que é ainda o atual presidente, não conseguiu chegar nem no segundo turno. Vale falar que na Colômbia não tem reeleição, tá? Então o Ivan Duque apoiou um candidato que não chegou ao segundo turno. O segundo turno foi treta. Sabe quando a gente fala em polarização política? Você mora no Brasil, você está ligado do que eu tô falando. E acusação, e clima de violência, tal. Foi que foi, teve eleição. Mas uma coisa a gente tem que parar e aplaudir os colombianos. Por quê? Lá ninguém ameaçou não respeitar a eleição. Tanto o Rodolfo Fernandes, que não gosta do Petro, parabenizou ele pela vitória, quanto o Ivan Duque, que não gosta do Petro, parabenizou ele pela vitória e mostrou que a Colômbia é um país de tradição democrática. Isso aí eu achei muito, muito legal. Bom, quando você fala entre Petro e Hernández, além da questão da política econômica, tem uma coisa que pega muito quando se fala de Colômbia, que é a relação com os grupos guerrilheiros ou os ex-grupos guerrilheiros, certo? Então o Gustavo Petro participou de vamos falar já, e o Hernández teve uma filha sequestrada e morta por um. Então a negociação que eles fariam com esses grupos, ou a vertente política que sobrou desses grupos, principalmente a FARC, faz muito sentido. Ainda sobre a eleição tem mais um fator importante. O que fez o Gustavo Petro crescer nas pesquisas, ele já tinha sido senador e prefeito de Bogotá, foi justamente os protestos de 2019, o qual eu vou deixar um card aqui que eu fiz um vídeo só sobre isso. Esses processos, principalmente contra o aumento dos impostos para a população mais pobre e a violência policial, que deu gás para ele vou colar aqui, a Francis Marques. Quem que é a Francis Marques? É a vice-presidente. Pela primeira vez, a Colômbia tem uma vice-presidente mulher e negra. Vamos lembrar que a população colombiana tem também uma grande influência aí de africanos que foram para lá escravizados. Então tem uma descendência africana bastante grande também. E nunca tinha
um negro e nunca uma mulher chega a um cargo tão alto. Então você tem uma mulher negra como vice-presidente, também é importante. Ela também foi uma das líderes nesses movimentos dos protestos de 2019. Vamos falar de América do Sul. A América do Sul, ela tem uma coisa característica que você tem sempre muitos países votando em presidentes de uma mesma ideologia. Então vamos lá. No primeiro processo de redemocratização, a gente vai ter muitos presidentes aliados com a direita neoliberal ou com a centro-direita neoliberal. Então isso vai acontecer no Brasil com o Collor e o Fernando Henrique, vai acontecer com a Argentina, com o Paraguai, com diversos países. Porém, a partir de 2002 você começa a ter um movimento contrário. Na verdade começa em 99, Hugo Chávez na Venezuela. Depois você vai ter o Lula no Brasil, você vai ter os Kirchner, certo? Tanto o Augusto Kirchner quanto não é Augusto o nome dele, quanto depois a Cristina Kirchner na Argentina, os dois Kirchners. Você vai ter a Bachelet no Chile, você vai ter o Evo Morales na Bolívia, você vai ter o Fernando Lugo no Paraguai, você vai ter o Pepe Mujica, esse é foda, Pepe Mujica no Uruguai. Então você teve vários e vários presidentes de esquerdas ao mesmo tempo. Porém, de novo, você depois vai ter uma guinada para a direita, começando com o Macri na Argentina, seguido aí de Temer, com ali o impeachment golpe, depois Bolsonaro no Brasil, você vai ter o Pineda no Chile, você vai ter o Lacagepou no Uruguai. Cara, não vou esquecer o nome agora do Paraguai, mas também uma linha mais à direita. Então você vê que esses movimentos acontecem na América do Sul e está acontecendo de novo. A vitória do Gustavo Petro, ela entra num contexto de o Augusto Fernandes na Argentina, o Arce na Bolívia, depois de ter sofrido um golpe do Evo Morales, eles ganharam novamente. Você tem no Peru um presidente, o Pedro Castillo, de esquerda. O Boric ganhou no Chile, presidente de esquerda, e agora na Colômbia. E quando você olha as eleições, o candidato que está na frente é um da centro-esquerda, que é o Lula. Então você consegue ver essa movimentação acontecendo. Então tem algumas pessoas já falando que é a nova onda vermelha ou a nova onda rosa na América do Sul. Por que onda rosa? Porque quando você teve a primeira onda vermelha aqui, cara, tanto na Argentina quanto no Brasil, você não tinha aquela radicalismo de esquerda que você chegava a ver nem coloquei aqui, né? Na Venezuela, não podia ter colocado na Venezuela aqui, e na Bolívia. Cara, a gente foi um governo mais de centro-esquerda do que de esquerda radical. Então, algumas coisas do Gustavo Petro que você precisa saber. Primeiro, ele foi ex-membro do M19. O que é o M19? Era um grupo de guerrilha urbana que existia na Colômbia. Cara, a Colômbia ainda tem um grupo guerrilheiro, que é o Exército de Libertação Nacional. Teve a FARC, que era o mais importante, e é um país que viveu uma guerra civil de mais de 50 anos com esses grupos. E ele foi parte de um desses grupos. Ele era um guerrilheiro, saiu matando todo mundo. Cara, aí que é legal dar uma ponderada. A atuação dele nunca foi de pegar em armas, certo? A atuação dele sempre foi ligado à parte mais política do movimento. Então era o cara que fazia as palestras, que conversava com as pessoas, que fazia os comícios, mas não era o cara que pegava em armas. Porém, o M19 chegou a tomar o Palácio de Justiça, né, como se fosse o Supremo Tribunal dos caras aí na Colômbia. A cena do Narcos da abertura da primeira temporada mostra isso, bem essa invasão do M19, procura que você vai encontrar. O que esse cara está propondo? Ele vem com uma base de uma política bastante diferente do que era feito. E a primeira coisa é reduzir a dependência colombiana do extrativismo mineral, focar em reforma agrária para gerar emprego para essa galera que está no campo e com foco de investimento em ciência e tecnologia, que é muito importante. Vale falar que a Colômbia passa por alguns problemas que é comum a vários países, como por exemplo, inflação em alta, desemprego em alta, e eles têm outras duas coisas que são importantes. Primeiro, é um país que recebeu muito refugiado venezuelano, e isso gerou um desequilíbrio na sociedade. E a questão dos acordos de paz. Todo mundo tem medo que se volte a ter uma outra guerra civil na Colômbia depois do desarmamento da FARC e os acordos de paz, todas as metas não estarem sendo cumpridas como deveriam. Então ele entra
para tentar fazer esse desafio. Vai ser fácil? Já digo que não. Por quê? Por mais que ele tenha ganho a eleição no executivo, o legislativo, o congresso deles, ele não tem maioria. E você sabe como é difícil no regime presidencialista, quando você não tem maioria no congresso, esse embate fica muito complicado. Então ele vai ter diversos desafios aqui. Certo? Resumindo, queria que você lembrasse que ele é o primeiro presidente, é uma virada, que a América do Sul tem essas ondas de direita e esquerda, e a gente está passando por uma onda de esquerda com vários países votando em presidentes dessa linha. Gustavo Petro, que vai ter que reduzir a dependência do extrativismo, focar em ciência e tecnologia. Ai, como eu queria que o Brasil fizesse isso. Falou em fazer uma reforma agrária e controlar os acordos de paz. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá uma olhadinha no projeto de Geografia para Todos que eu coloquei aqui embaixo, é uma coisa que eu estou fazendo de coração para todo mundo poder ter acesso a aulas de Geografia. Certinho? Então, beijinho para você e bora pra facu!